peoples! Depois de uma semana aqui sumidinha no canal, hoje eu voltei com os nossos vídeos novamente. E novamente eu estou aqui na minha cozinha. Mas antes de falar do assunto, eu quero que vocês se inscrevam no meu canal. Deixa já o seu like, compartilha, ativa as notificações para você receber os nossos novos conteúdos. Antes de eu falar para rodar a vinheta, hoje eu vou estar trazendo 3 tipos de introdução alimentar e como que você pode aí te ajudar a fazer a melhor escolha para você e para o seu filho. Então, roda a vinheta. Quando nós falamos de introdução alimentar, a gente sabe aí que os papais e as mamães ficam um pouco tensos, porque chega aquela fase de experimentação, às vezes a criança não aceita algum alimento e a gente acaba ficando meio perdido, sem saber o que fazer, achando que está fazendo algo errado. Mas calma, isso é normal. Então, Nicole, como que funciona quando, a partir de que mês começa a introdução alimentar? Então, gente, a partir do 6º mês, ok? A partir do 6º mês que você começa uma introdução alimentar. Antes disso, nós sabemos aí que a amamentação exclusiva por livre demanda, né? Então, a partir do 6º mês que você começa. Tem alguns casos específicos, que nem foi no caso do Arthur, que eu tive que fazer uma introdução alimentar antecipada. Mas por quê? Né? Diante de um profissional de estudo e de profissionais que eu levei, de médicos específicos, o Arthur, já perto dos 4 meses, já tinha 7 a 8 quilos. Então, quando envolve questões de quilos, como eu tive uma diabetes gestacional e ele já mamava muito bem e eu ia voltar ao retorno de trabalho, eu tive que introduzir e antecipar a introdução alimentar com ele. Com a Valentina, o meu leite secou aos 4 meses e eu também voltei ao trabalho e tive que fazer a introdução. Mas o correto, gente, é a partir do 6º mês, ok? Até lá, a amamentação, se você tá dando leite aí, continue amamentando o teu filho até os 6 meses, não antecipe sem apoio médico ou por outras questões, ok? Tudo vai depender também do teu filho e de você. Tirando esse meu caso, que foi o que aconteceu. Vamos lá, né? A primeira pergunta que muitas mamães estavam me fazendo, que algumas mamães no grupo de mães que eu tenho no WhatsApp estavam fazendo a parte líquida, né? Quando ele começa a partir de que tempo? Então aí até os 6 meses aos 12 meses, propõe aí dar água e os sucos normais, como o suco de laranja-lima, outros tipos de sucos você pode começar a dar a partir do 6º mês. Agora, Nicole, qual a introdução alimentar que eu devo usar? Quais são as introduções alimentares? Como que se começa? Eu vou falar de 2 casos meus, né? Porque são 3 tipos. Primeiro, a tradicional, gente, que é a papinha, que você bate muito bem ela, amassa muito bem, só que aí a criança ela não consegue definir muito o que ela tá comendo, que sabor, que alimento é aquele. Eu usei a alimentação tradicional com a Valentina. Na época, os outros tipos de introdução alimentar não eram tão destacadas que nem é hoje, no caso como foi da do Arthur. Então, da Valentina eu usei a tradicional e com o tempo depois eu fui dando a comida normal, em pedaços, de acordo com a idade dela, até ela começar a comer sozinha. Agora, a segunda forma de introdução alimentar é a BLW, que é a que é a mais comum hoje em dia, que as mamães usam de método, porque você consegue deixar em pedaços que dê para a criança pegar e que são fáceis de ser mastigáveis, para ela definir que alimento é aquele, que sabor que tem. Você deixa a criança livre para, de acordo com a curiosidade dela, pegar aquele alimento. Depois eu vou estar mostrando um vídeo para vocês de como que vocês podem fazer o corte numa introdução alimentar BLW, tá? A terceira é a participativa, ou seja, você já coloca praticamente dentro do prato da criança as mesmas coisas que a família está comendo e uma parte em pedaço e uma parte amassada. Foi o que eu utilizei com o Arthur. Eu comecei um pouquinho da forma tradicional, mas eu parei e fui para BLW e participativa. Então ele conseguiu já treinar um pouco a coordenação motora dele e trabalhar as partes das pinças dos dedos para pegar os alimentos. E a parte participativa, que é onde eu já estava colocando a comida que nós comemos, e assim, em pedaços ele pegava, ou eu dava uma colherzinha para ele já ir treinando, e a outra parte que eu também dava uma ajuda para ele. Então ele já participava da alimentação da família e eu ajudava em partes com a comida.
Chegou uma fase que ele não queria mais ajuda em relação à alimentação. Ele ficava bravo, nervoso, porque ele que queria tentar, ele achava que estava tirando dele. Então eu comecei a deixar ele mais à vontade. Então eu só amassava e deixava ele numa colher, ele colocava, e às vezes a outra ele pegava com a mão. Isso ajudou muito a treinar também a parte de deixar ele comer sozinho, né? Mesmo que caísse um pouco no chão, mesmo que fizesse uma sujeirada, acabou ajudando muito nessa parte da introdução alimentar, portanto que eles comem hoje. Como que você vai definir isso? Vai definir de acordo com a sua rotina, mamãe e papai. Vocês vão definir como é a rotina alimentar de vocês, como que vai funcionar, o que é mais prático para o teu filho, de uma forma que vocês sempre estejam aí junto com um profissional. Que nem eu falei para vocês, as minhas introduções alimentares aqui em casa foi antecipada por questões específicas e teve acompanhamento médico. Foi uma loucura quando eu postei isso nas minhas redes sociais, porque as pessoas não conseguiam entender esses diferenciais e casos específicos, né? No caso do peso do Arthur e no caso da Valentina. Quando eu comecei antecipada, porque realmente o meu leite secou, eu não tinha mais leite nem para dar para livre demanda, eu retornei ao trabalho, passei muito estresse, ele secou de vez, e eu utilizei a forma melhor para eles. Então é lógico que eu não ia entrar com uma BLW, que na época não era nem muito comentada, da Valentina, com ela, com 4 meses de idade. Então eu me segui conforme que o profissional falou. O Arthur comecei tradicional, mas mudei para BLW quando ele já estava para treinar a coordenação motora dele, da pinça, que nem eu tô fazendo aqui. E foi muito bom. Eu tive boas assim experiências em relação a isso. Mas nunca esqueça, você tem que ver a sua rotina, ver o que é melhor para o teu filho, junto com o profissional, e o que vai ser melhor também para você, tá ok? Se teu filho tem algum caso específico, que nem teve a Valentina, o Arthur, ou porque o seu leite secou por algum motivo, não se culpe e siga aí conforme dá para andar na vida ensinando, porque o que importa é eles comerem e terem saúde, né? E você também, e aprender a conhecer o teu filho e saber como trabalhar. Então esses são os 3 tipos de introdução alimentar que você vai ter que analisar aí para o melhor para o teu filho e para você dentro da sua rotina, o que você quer. E não se esqueça, o primeiro é o tradicional, segundo o BLW, o terceiro é o participativo, que é muito bacana e legal, que eu também fiz com o Arthur e tive aí um grande avanço. Espero que eu tenha ajudado vocês, mamães, aí a decidir um pouquinho, entender um pouquinho sobre a introdução alimentar. Se tem algum caso específico do teu filho, respeite os limites dele, respeite também os seus, junto a um profissional. Se alguém falar alguma coisa que nem foi o meu, que foi uma onda quando eu coloquei dentro da rede social sobre esse assunto, não ligue, porque o que importa é você e teu filho dentro da tua casa, do teu lar, com o teu parceiro, com o pai e com o teu filho que vai ser o bem. Porque é lógico que mãe sempre vai escolher o melhor para o filho dela, ok? Então eu vou encerrar por aqui. Quero que vocês fiquem ligados que em breve nós vamos ter um vídeo que eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem atrair a criança para comer, só colocando alguns diferenciais dentro do prato com decoração. Decoração básica, não vou falar nada estrondoso, porque a gente sabe aí que o nosso tempo é corrido, nem tudo a gente tem tempo de fazer. Vou estar mostrando, então vocês fiquem ligadinhas nos próximos vídeos do canal que nós vamos estar falando aí. Então, tchau pessoal, compartilha esse vídeo com outras mamães, comenta, tá? E ativa as notificações.